Um homem avaliado em 80 bilhões de dólares, que poderia comprar um quarteirão inteiro da cidade, entra em uma lanchonete gordurosa vestindo uma jaqueta de brechó com um buraco no cotovelo. Ele se senta em um banco de vinil rasgado e pede a coisa mais barata do menu: 2 ovos e um café preto. A garçonete, afogada em dívidas médicas e trabalhando em turno duplo, olha para ele não com nojo, mas com uma simples e cansada gentileza. Mas quando um cliente rico tenta humilhar o homem pobre, a reação dela desencadeia uma cadeia de eventos que mudará as vidas deles e a cidade inteira para sempre. Esta não é apenas uma história sobre um homem rico disfarçado. É sobre o que acontece quando o verdadeiro caráter é finalmente visto. O ar na sala de reuniões do 9º andar da Garrick Global Holdings era tão estéril que parecia selado a vácuo. Edward Garrick, um homem cujo patrimônio líquido flutuava com os mercados globais, mas sempre permanecia acima de 80 bilhões de dólares, olhava pela janela do chão ao teto. Abaixo dele, a cidade de Nova York se estendia como uma placa de circuito, um complexo mapa de luzes e vidas que ele possuía, mas não entendia. A imagem está ruim, disse Edward Lawrence Bishop, seu COO e rival de longa data, com a voz suave e afiada. A coluna do Sentinel desta manhã chamou você de Rei Eremita de Manhattan. Eles estão pintando você como desconectado, um dragão sentado em uma pilha de ouro, completamente alheio às pessoas que realmente usam nossos produtos e vivem em nossos edifícios. Edward não se virou. O Sentinel é um tabloide, Lawrence. Não me importo com a imagem. Eu me importo com as projeções do quarto trimestre. E o conselho se importa com o preço das ações, que está ligado à percepção pública. Lawrence rebateu, inclinando-se para a frente. Eles veem você em sua torre, aprovando aquisições e fechamentos, mas nunca vendo os rostos das pessoas afetadas. Este novo projeto de renovação urbana está desalojando milhares. Precisamos de um RP positivo. O que você sugere? Que eu vá beijar alguns bebês na inauguração de um abrigo? Edward zombou, finalmente se virando. Seu terno era um cinza escuro e austero, custando mais do que um carro comum. Lawrence sorriu, com um brilho predatório nos olhos. Não, algo mais imersivo. Faça uma aposta, Edward. Um desafio, se quiser. Não faço apostas. Então, considere isso uma peça vital de pesquisa de mercado. Por uma semana, 7 dias, você vive como eles. Sem acesso às suas contas, seus carros, seu nome. Vamos lhe dar um quarto em um albergue no distrito de Armazéns, um telefone pré-pago, $300 em dinheiro. É isso. Veja se o rei eremita consegue sobreviver entre os plebeus. Edward estava prestes a descartar a ideia como absurda, uma façanha infantil, mas viu o olhar no rosto de Lawrence, um olhar de certeza presunçosa de que ele não conseguiria, de que ele era de fato muito mole, muito afastado, muito real para lidar com a realidade. O desafio não era sobre RP, era sobre Lawrence testar sua coragem. Certo, Edward disse, sua voz perigosamente baixa. Uma semana. Mas quando eu voltar, Lawrence, esse comitê de projetos de renovação urbana acima do orçamento, você o estará liderando pessoalmente do chão. O sorriso de Lawrence vacilou, mas ele assentiu. Feito. 2 dias depois, Edward Garrick havia desaparecido. Em seu lugar estava Ed, um homem que parecia ter sido mastigado e cuspido pela cidade. Seu disfarce era dolorosamente simples. Uma camisa de flanela gasta de um brechó, jeans desbotados nos joelhos e um par de botas de trabalho arranhadas. Ele não se barbeava há 2 dias, e a barba por fazer grisalha em sua mandíbula o fazia parecer menos um bilionário e mais um homem a um passo de dormir no metrô. Os $300 estavam desaparecendo mais rápido do que ele previra. O quarto do albergue era uma caixa apertada e barulhenta que cheirava a mofo. Por 48 horas,
Ele havia caminhado pelas ruas invisível. As pessoas não apenas o ignoravam, elas o olhavam através dele. Seu poder, seu nome, sua presença imponente. Tudo havia sumido, despojado por uma camisa de flanela barata. Ele estava com fome. Não a fome polida de devo marcar o almoço a que estava acostumado, mas uma dor oca e familiar em seu estômago. Restavam-lhe $40 para durar mais 5 dias. Ele se encontrou parado do lado de fora da lanchonete Blue Plate. Era uma relíquia, uma lanchonete longa e estreita, espremida entre uma sex shop e uma lavanderia. O letreiro piscava, o Ian Plate zumbindo erraticamente. As janelas estavam embaçadas, escondendo o interior. Ele sentiu o cheiro de gordura, café velho e o forte odor de alvejante industrial. Ele empurrou a porta. Uma pequena campainha tilintou. A lanchonete era real. Era tudo o que sua sala de reuniões não era. O vinil dos bancos estava rachado, revelando espuma amarela. O chão era de azulejo quadriculado gasto. Um longo balcão se estendia por um lado, onde alguns homens com aparência cansada tomavam xícaras de café. No ar, havia o som de frituras, o tilintar de pratos e um rádio com estática tocando uma música esquecida dos anos 80. Ele deslizou para um banco perto da janela. O assento estava frio. Sentiu uma dúzia de olhos se voltarem para ele, avaliá-lo e dispensá-lo. Ele era apenas mais uma peça da paisagem desgastada. Um momento depois, uma garçonete apareceu. Ela parecia exausta. Seus cabelos escuros estavam presos em um rabo de cavalo severo, e havia leves manchas roxas sob seus olhos. Mas seu uniforme, um vestido azul claro com um avental branco, estava impecavelmente limpo. Seu crachá, levemente torto, dizia: Bethany. Café? Ela perguntou. Sua voz não era alegre ou borbulhante. Era monótona, profissional e completamente cansada. Por favor, preto, disse Ed. Sua própria voz soou áspera aos seus ouvidos. Ela voltou instantaneamente, uma caneca marrom pesada e lascada em uma mão e um bule de café na outra. Ela serviu sem dizer uma palavra, deslizou um menu embalado em plástico sobre a mesa e seguiu para o próximo banco. Ed a observou. Ela se movia com uma eficiência quase hipnotizante, limpando pratos, reabastecendo cafés, pegando um pedido de uma equipe de construção, tudo com um mínimo de movimento e zero energia desperdiçada. Ele abriu o menu. Os preços eram de outra era. Ele procurou pelo item mais barato possível que se qualificasse como refeição. Encontrou-o em básicos o dia todo. 2 ovos, qualquer estilo, sem acompanhamentos. $3,50. Quando Bethany voltou, com seu bloco de notas pronto, ele não a olhou nos olhos, apenas apontou para o menu. Vou querer só os 2 ovos, estrelados, e o café. Ele se preparou. Esperava um suspiro, um revirar de olhos, um olhar de pena ou desprezo. E, afinal, ele estava ocupando um banco valioso por um pedido de $350. Bethany simplesmente anotou. Já vem, ela disse com aquele mesmo tom monótono e profissional. Ela se virou, prendeu o pedido na roda giratória para o cozinheiro e voltou para o bule de café. Edward Garrick a observou partir. Ela não o tinha julgado. Ela não tinha sorrido. Ela não tinha feito nada. Ela simplesmente o tratou como um cliente. Em seu estado atual, parecia um ato de profunda dignidade. Ele envolveu suas mãos frias na caneca de café quente e amarga, e pela primeira vez em uma semana sentiu um estranho e incomum lampejo de calor humano. Ed sentou-se tomando seu café, esperando seu modesto café da manhã. A lanchonete estava enchendo com o movimento da manhã. O nível de ruído aumentou, uma sinfonia de garfos tilintando, rudes saudações matinais e o chiado implacável da cozinha. Bethany movia-se por tudo aquilo como um tubarão, toda velocidade e eficiência, seu rosto uma máscara de polidez neutra. A campainha da porta tilintou novamente,
Mas desta vez foi seguida por uma onda de risadas altas e desagradáveis. Um homem e uma mulher entraram exigindo atenção. O homem estava na casa dos 30 anos, vestindo um terno um pouco brilhante demais e um relógio que era claramente um símbolo de status. Seu cabelo estava bem penteado para trás e ele se portava com a arrogância imerecida de um vendedor de nível médio que acabara de fechar um negócio. A mulher com ele, Tiffany, estava coberta de grifes, seu perfume cortando o cheiro de gordura de bacon. Mitch, meu amigo! O homem bradou, avistando o dono da lanchonete. Mitch, um homem de 50 anos perpetuamente estressado, atrás do caixa. Mesa para dois. A melhor que você tiver. Mitch apenas suspirou e apontou com a caneta. Bom dia, Chad. O banco lá atrás está limpo. Não, vamos pegar este aqui, Chad declarou, gesticulando para o banco diretamente em frente a Ed. Ele e Tiffany se sentaram e Bethany estava lá um segundo depois, com copos d'água nas mãos. Olá, pessoal. O que posso pegar para vocês? Chad nem olhou para ela. Ele estava ocupado tentando impressionar Tiffany. Sim, sim. Café. E quero o Lumberjack Slam. Bacon extra. Extra. E diga ao cozinheiro para não queimar como da última vez. Ela vai querer o... O que você queria, querida? A torrada de abacate. Patético. Quero a omelete Healthy Start com uma porção de frutas, Tiffany disse, fechando o menu com um estalo. Certo, disse Bethany, rabiscando. 2 cafés, um Lumberjack, bacon extra, uma Healthy Start. Assim que ela estava prestes a se virar, o cozinheiro Salem bateu um prato na janela de passagem. Pedido pronto. 2 estrelados. Bethany pegou o prato. Era pequeno, branco e continha apenas 2 ovos estrelados perfeitamente cozidos e brilhantes. Ela o levou para a mesa de Ed e o colocou gentilmente. Aqui está, senhor, ela disse. Ed murmurou. Obrigado. Foi essa troca simples e silenciosa que pareceu enfurecer Chad. Ele observou com um sorriso zombeteiro enquanto Ed pegava o garfo. Sério? Chad disse, sua voz alta o suficiente para ecoar pela lanchonete. Ed congelou, o garfo a meio caminho do prato. Bethany parou, seu corpo tenso. Com licença? Perguntou Ed. Eu disse, sério? Chad repetiu, gesticulando com o polegar. Você entra em uma lanchonete, ocupa um banco inteiro e pede 2 ovos? Apenas 2 ovos? Está economizando para a torrada? Tiffany deu uma risadinha. Ed sentiu um calor de vergonha e raiva subir pelo pescoço. Em seu mundo, os insultos eram proferidos com precisão sedosa em salas de reuniões, não berrados em uma lanchonete. Ele não tinha protocolo para isso. Eu só queria alguns ovos, disse Ed, sua voz baixa. Bem, alguns de nós estamos aqui para tomar um café da manhã de verdade, amigo, Chad zombou. Pessoas como você são ruins para os negócios, só ocupam espaço. Mitch deveria ter uma taxa mínima. Antes que Ed pudesse sequer processar a humilhação, Bethany se colocou diretamente entre os 2 bancos. Ela não estava olhando para Ed. Seu olhar estava firmemente fixo em Chad. Senhor, ela disse, sua voz já não monótona. Era fria, fria e dura como aço. Não temos uma taxa mínima. Todos os nossos clientes são bem-vindos aqui, independentemente do que peçam. Chad pareceu surpreso, depois irritado. Ei, estou apenas dizendo. É patético. Não, disse Bethany, sua voz abaixando, forçando Chad e Tiffany a se inclinarem para ouvi-la. O que é patético é um homem adulto precisar insultar um estranho para se sentir importante na frente do seu encontro. Ele é um cliente pagante, assim como você. Agora tenho o seu pedido. Há mais alguma coisa que posso trazer para você? A maneira como ela disse mais alguma coisa deixou claro que era uma dispensa, não uma oferta. O rosto de Chad ficou vermelho e manchado. Ele estava acostumado a ser a pessoa mais barulhenta na sala. Por que você está o defendendo? Ele é um vagabundo. Olhe para ele. Estou defendendo meu cliente.
Bethany retrucou sem piscar. E estou pedindo a você, como meu outro cliente, que, por favor, seja respeitoso com todos os outros nessa lanchonete, ou posso pedir a Mitch para encontrar uma mesa diferente para você. Talvez uma perto da porta da cozinha. A ameaça era clara. Tiffany realmente recuou, parecendo envergonhada. Chad, vendo que havia perdido o poder na troca, apenas bufou e acenou com a mão. Tanto faz, tudo bem. Apenas me traga meu café, querida. E não cuspa nele. Eu nunca faria isso, disse Bethany, sua máscara profissional voltando ao lugar. Seu café estará pronto em breve. Ela se virou e saiu. A interação inteira levou menos de 90 segundos. Ed olhou para seus 2 ovos. Sentiu-se abalado. Ele, Edward Garrick, acabara de ser defendido por uma garçonete que nunca havia conhecido. Ela não o fez por uma gorjeta. Ela claramente não esperava uma dele. Ela não o fez porque o conhecia. Ela o fez porque era a coisa certa a fazer. Era um princípio. Ele a observou enquanto ela voltava ao trabalho, servindo café para Chad e Tiffany como se nada tivesse acontecido. Ela era eficiente. Estava cansada, e naquele momento era a pessoa mais impressionante que Edward Garrick conhecera em uma década. Ele comeu seus ovos lentamente. Eram apenas ovos, mas tinham o gosto de uma revelação. Ele olhou para a garçonete novamente, realmente olhou para ela. Bethany. Ele não esqueceria esse nome. Quando terminou, deixou $20 na mesa por sua refeição de $3,50 e seu café de $2. Ele saiu antes que ela pudesse ver, a pequena campainha tilintando atrás dele. Ele tinha muito em que pensar. A semana de Edward nas ruas deveria ser um desafio de sobrevivência. Rapidamente estava se tornando uma educação. Ele não conseguia tirar a lanchonete nem a garçonete da cabeça. Ele voltou no dia seguinte e no dia depois. Tornou-se, pela primeira vez em sua vida, um cliente regular. Sentava-se no mesmo banco, sempre pedindo a mesma coisa, café preto. Às vezes, adicionava uma fatia de torrada seca. Ele era Ed, o homem calmo no canto, e se misturava ao papel de parede desgastado. Desse ponto de vista, ele começou a ver a lanchonete não apenas como um lugar para comer, um item em uma planilha de orçamento, mas como um organismo. Mitch, o dono, era o coração estressado e ansioso. Sal, o cozinheiro, eram os pulmões ardentes, e Bethany era o sistema circulatório, movendo-se por toda parte, entregando o que era necessário, mantendo tudo vivo. Edward a observava. Ele via sua paciência, ele via sua ajuda. O Sr. Peters, um homem idoso com as mãos trêmulas, lia os especiais impressos no quadro branco. Ela não apenas os lia. Ela se inclinava e dizia: "O bolo de carne está muito bom hoje, Sr. Peters. Sal fez fresquinho esta manhã, não de ontem." Ele a viu lidar com uma jovem mãe cujo filho estava tendo uma birra total, gritando e jogando giz de cera. Bethany não franziu a testa. Ela se aproximou, ajoelhou-se e ofereceu à criança um pequeno copo com uma cereja maraschino e um canudo. "Esta é uma bebida especial de bombeiro," ela disse, distraindo o menino instantaneamente. A mãe olhou para ela com lágrimas de gratidão. Mas foi durante as pausas, as horas tranquilas do meio da tarde, que Ed aprendeu mais. Ele ficava sentado por horas com um café, e Bethany, aceitando-o como parte da mobília, trabalhava em outras coisas. Ele a viu atrás do balcão, de costas para a lanchonete, com um enorme e pesado livro didático aberto. Ele apertou os olhos. Não era um folheto de faculdade comunitária. Era Finanças Corporativas Avançadas. Uma tarde, ele a viu no telefone público perto dos banheiros, com as costas rígidas. Ele só conseguia ouvir o lado dela da conversa, sua voz baixa e tensa. "Mãe, por favor, não discuta comigo," ela sussurrou, a mão em concha em volta do receptor. "Você precisa que a receita seja recarregada." "Não, não me importo com o que o Dr. Howell disse sobre o custo. Porque vamos dar um jeito, eu darei um jeito." "Não, meus turnos estão bons."
Mitch está me dando um turno extra no sábado. Sim, estou. Estou comendo. Estou bem. Ela desligou o telefone e encostou a testa na parede por 10 segundos inteiros. Seus olhos estavam fechados. Ed a viu respirar fundo e trêmulo, recompondo-se. Então ela se afastou da parede, ajeitou o avental e voltou para o salão, sua máscara profissional firmemente no lugar. Mais café, Sr. Peters? As peças se encaixaram. A exaustão, o livro de finanças corporativas, a necessidade desesperada de turnos extras. Ela não era apenas uma garçonete, era uma cuidadora, uma estudante e uma provedora, tudo envolto em um corpo cansado de 20 e poucos anos. Mais tarde, naquele mesmo dia, Ed estava pagando seus $2 de café no caixa. Mitch estava lá atendendo. Bethany estava saindo. Seu turno havia terminado. Ela havia trocado o uniforme por jeans e um moletom com capuz, e uma mochila pesada estava jogada em um ombro. Até amanhã, Mitch, ela disse. Espere aí, Beth, disse Mitch, terminando com Ed. Tem um minuto? Ela suspirou, ajustando o peso da mochila. Sim, o que foi? Mitch baixou a voz, mas Ed, fingindo procurar uma bala, demorou-se. Aquele empréstimo bancário, eles negaram. O recurso final. Eles disseram que nossa relação lucro-dívida não é viável. Eles estão exigindo o pagamento da nota promissória. O rosto de Betty ficou branco. Era um olhar mais pálido e aterrorizado do que ele vira nela até então. O quê? O que isso significa? Exigindo a nota promissória. Significa que temos 30 dias, disse Mitch, sua voz embargada. 30 dias para pagar todo o pagamento final. $50 mil ou eles executam a hipoteca. 50 mil? A voz de Betty era apenas um guincho. Mitch, é assim que... É todo este quarteirão, disse Mitch, gesticulando vagamente. Os impostos triplicaram. Este novo incorporador, essa empresa GGH, tem comprado tudo. Eles estão nos expulsando. O banco sabe que o terreno vale mais do que a lanchonete. Eles preferem que nós fiquemos inadimplentes para que possam vender o lote aos incorporadores. O sangue de Ed gelou. GGH, Garrick Global Holdings, seu projeto de renovação urbana, o projeto favorito de Lawrence. A lanchonete não estava apenas falindo. Sua própria empresa era a que estava apontando a arma para sua cabeça. O banco não era um agente independente. A Garrick Global provavelmente possuía a dívida do banco ou era a incorporadora com a qual o banco estava conivente. Mitch, não podemos, Bethany sussurrou, os olhos frenéticos. Este lugar, esta é toda a sua vida. É o meu emprego. É o emprego do Sal. Eu sei, garota, disse Mitch, esfregando o rosto. Eu não sei o que fazer. Não me resta mais nada para alavancar. Bethany olhou para o chão, o pesado livro didático de finanças em sua bolsa, parecendo uma piada cruel. Ela ergueu os olhos, seu olhar duro. Não, nós vamos lutar. Vamos fazer uma arrecadação de fundos. Uma noite salvar o Blue Plate. Vamos ligar para o Sentinel. Uma arrecadação de fundos para 50 mil? Disse Mitch derrotado. Teríamos sorte de conseguir 5. É melhor do que nada, Mitch. Temos que tentar. Ela se virou e praticamente saiu correndo pela porta, a campainha tilintando violentamente. Ed permaneceu junto ao caixa, seu café de $2 completamente esquecido. Ele não era mais um observador. Ele era um participante. Seu experimento, sua aposta estúpida e arrogante com Lawrence, acabara de colidir com a realidade. E a realidade era Bethany, sua mãe doente, seu livro didático de finanças e a nota promissória de $50 mil pela qual sua própria empresa era responsável. Ele saiu da lanchonete passando pela sex shop e pela lavanderia. Ele era Edward Garrick, o rei eremita, e acabara de descobrir que seu reino foi construído sobre as ruínas de lugares como o Blue Plate e nas costas de pessoas como Bethany. No dia seguinte, a atmosfera na lanchonete estava densa, com um pavor tóxico e silencioso.
Os clientes regulares, como o Sr. Peters e a equipe de construção, podiam senti-lo. Mitch não estava apenas estressado. Ele parecia quebrado. Bethany trabalhava com pura e vibrante energia nervosa. Ela ainda era educada, ainda eficiente, mas seu sorriso era algo frágil e forçado. Ed sentou-se em seu banco de sempre, tomando seu café. Sentia-se como um espião, um traidor em seu meio. Ele sabia o destino deles e sabia que era o arquiteto disso. Por volta das 11 horas, a campainha tilintou. Desta vez não era um cliente. Um homem em um terno elegante de $1.000 entrou. Ele era todo linhas esguias e superfícies polidas. Uma lâmina moderna e austera na lanchonete macia e desgastada. Ele segurava uma pasta de couro. Ed reconheceu o tipo instantaneamente. Ele empregava milhares deles. Este era um tubarão. O homem ignorou a placa. Por favor, espere para ser sentado e foi direto para o balcão, onde Mitch estava contando recibos. Mitchell Turner, o homem perguntou. Sua voz era suave, mas carregava uma condescendência implícita. Sou eu, disse Mitch, olhando para cima com cautela. Martin Henderson, o homem disse, sem oferecer a mão, mas colocando um cartão de visitas no balcão. Sou da divisão de redesenvolvimento urbano da Garrett Global Holdings. O estômago de Ed apertou. Este era um dos homens de Lawrence. Bethany, que estava reabastecendo os açucareiros, congelou. Sua cabeça se ergueu. Acho que você sabe porque estou aqui, disse Henderson, abrindo sua pasta. A nota do banco. Como sabe, eles a executaram. E a partir desta manhã, a GGH adquiriu essa dívida. Você comprou nossa dívida? Mitch gaguejou. Compramos, disse Henderson com um pequeno sorriso desdenhoso. Isso simplifica as coisas. Agora você tem duas opções. Opção A, você paga os 50 mil mais de nossas taxas de aquisição dentro de, ele checou seu relógio, um Rolex de ouro, 48 horas. Ou opção B, que eu recomendo fortemente. Ele deslizou uma pilha de papéis sobre o balcão. Você assina isso. Isso transfere a escritura para a GGH. Nós perdoamos a dívida e, como um gesto de boa vontade, lhe daremos $5.000 para despesas de realocação. Você estará fora até o 1º do mês. 5 mil. A voz de Mitch era um sussurro sufocado. Este lugar vale 10 vezes isso. Meu equipamento sozinho. Seu equipamento tem 20 anos, Sr. Turner. Sua boa vontade é inexistente. Seus livros são um desastre. Não estamos comprando sua lanchonete. Estamos comprando o terreno em que ela está. Os 5 mil são um presente. Eu aceitaria. Foi então que Bethany se moveu. Ela largou os açucareiros com um estalo seco e foi direto para Henderson. Ed a tinha visto enfrentar Chad, mas isso era diferente. Não era um valentão. Era um carrasco. Você não pode fazer isso, ela disse, sua voz tremendo, mas cheia de fúria. Henderson finalmente voltou seu olhar para ela. Ele a examinou de cima a baixo. O avental, os sapatos sensatos, o rabo de cavalo, e a dispensou. Não acredito que estou falando com você, querida. O nome dela é Bethany, Ed disse, sua voz surpreendendo-o. Era suave, mas cortou o silêncio da lanchonete. Henderson, Mitch e Bethany se viraram para olhá-lo. Ed, o vagabundo no banco do canto. Henderson ergueu uma sobrancelha perfeitamente depilada. Perdão, eu disse. O nome dela é Bethany, Ed repetiu, levantando-se lentamente. De repente, sentiu a pobreza de suas roupas, a coceira de sua barba por fazer. E ela te fez uma pergunta. Como você pode fazer isso? Henderson soltou uma risada curta e surpresa. Quem é você? A cor local? Sente-se, velhote. Isso é negócio. Está acima do seu salário. Ele é um cliente, Bethany retrucou, sua atenção voltando para Henderson. E ele está certo. Esta é a vida de Mitch. Minha vida. A vida de Sal. Você está jogando pessoas na rua por... Por quê?
Outra torre de vidro, outro banco. Chamasse progresso, garotinha, disse Henderson, sua paciência esgotada. Todo este quarteirão está sendo demolido. Estamos construindo um novo centro comercial de uso misto. Vai trazer empregos de verdade, não isso. Ele acenou com a mão para a lanchonete. Este lugar é uma relíquia. É hora de deixá-lo morrer. Não é uma relíquia. É um lar, Bethany retrucou. O Sr. Peters come aqui todos os dias há 30 anos. Aqueles homens, ela apontou para a equipe de construção que observava atentamente, não tem outro lugar para almoçar quente que possam pagar. Você não está apenas demolindo um prédio. Você está demolindo uma comunidade. Esse é um sentimento muito doce, muito ingênuo, disse Henderson, virando-se para Mitch. Mas não paga das contas. Mitch, o tempo está passando. Você tem 48 horas para decidir. A oferta de $5.000 só é válida para hoje. Se eu sair por aquela porta, ela se foi. Amanhã apenas tomaremos o prédio. Mitch olhou para os papéis, sua mão tremendo. Ele olhou para Bethany, seus olhos cheios de derrota. Ele olhou para Sal, que estava imóvel na janela da cozinha, uma espátula na mão. Saia, Mitch sussurrou. O quê? Henderson disse. Saia da minha lanchonete, Mitch disse mais alto desta vez. Ele empurrou os papéis de volta para o balcão. Saia! Henderson ficou genuinamente chocado. Ele esperava um homem quebrado. Ele obteve mais um com um último lampejo de desafio. Ele lentamente, deliberadamente, pegou seus papéis. Muito bem, disse Henderson, sua voz gélida. Você cometeu um erro terrível, terrível. Iniciaremos os procedimentos de execução hipotecária imediatamente. Você, seu cozinheiro e sua pequena garçonete de ataque estarão na rua até segunda-feira. Tenha um bom dia. Ele se virou e saiu, a campainha tilintando zombeteiramente atrás dele. A lanchonete estava em silêncio mortal. Bethany ficou paralisada, o peito arfando. Mitch caiu sobre um banco, pôs a cabeça nas mãos e pela primeira vez começou a chorar abertamente. Ed sentou-se novamente em seu banco. Sentiu uma raiva fria e precisa que não sentia há anos. Aquilo não era negócio. Era um assalto. E Martin Henderson, seu funcionário, acabara de ameaçar um bom homem e insultar a única pessoa que havia demonstrado alguma gentileza a Ed. O projeto de renovação urbana de Lawrence não era apenas uma má ótica. Estava podre até o âmago. Seu experimento havia terminado. Era hora de Edward Garrick voltar. O resto do dia foi um borrão de desespero silencioso. A lanchonete Blue Plate parecia uma casa funerária. O Sr. Peters entrou, viu o rosto de Mitch e comeu seu bolo de carne sem dizer uma palavra. A equipe de construção estava contida. Bethany se movia como um fantasma, o rosto pálido, o livro didático completamente esquecido. Ed ficou. Ele não podia ir embora. Pediu outro café e mais outro. Ele observou Bethany limpar o balcão mecanicamente, os olhos vermelhos e inchados. Ele finalmente se levantou e foi até ela. Bethany. Ela ergueu os olhos assustada. Oh, Ed. Desculpe. Precisa de algo? Eu ouvi o que aquele homem disse sobre tudo. Ela deu uma risada amarga e aguda. Sim, bem, progresso, certo? Os pequenos sempre são esmagados. Ela bateu um saleiro na mesa. Eu só não sei o que fazer. Leio aquele livro didático todas as noites. Finanças corporativas. Estou tentando aprender a linguagem deles, como construir algo. E eles simplesmente pegam como um pedaço de papel. Que você faria? Perguntou Ed, sua voz baixa. O quê? Se você pudesse fazer algo, se você tivesse, sei lá, poder, dinheiro, o que você faria? Bethany parou de limpar. Ela se apoiou no balcão, olhando para a fórmica gasta. Eu salvaria este lugar. Não apenas para mim, para Mitch. Ele me deu um emprego quando ninguém mais daria. Quando minha mãe ficou doente pela primeira vez, ele me deixa estudar aqui. Ele é um bom homem.
Ele não merece isso. Ela olhou ao redor da lanchonete. Não é só o Mitch. É o Sr. Peters. É o Sal. Ele tem 2 filhos. Isso. Isso não é apenas uma planilha de balanço. É isso que eles não entendem. É isso que aquele abutre Henderson não entende. É um lugar de verdade. Você não pode simplesmente colocar um preço nisso. Ela finalmente olhou para ele, os olhos investigando os dele. Qual é o seu sonho, Ed? Se você não está apenas aqui, o que você faria? A pergunta o pegou de surpresa. Ninguém o havia perguntado isso em 30 anos. Eu, eu não tenho certeza, ele disse, e foi a coisa mais honesta que ele disse a semana inteira. Acho que eu gostaria de construir algo que dure, algo que importe mais do que um índice de ações. Ela lhe deu um pequeno e triste sorriso. Parece bom. De repente, a porta da lanchonete abriu-se e a campainha tocou violentamente. Entrou Chad, o vendedor arrogante do outro dia. Ele estava sozinho desta vez e parecia irritado. Ei, garçonete! Ele latiu, deslizando para seu banco de sempre. Café e um menu. E seja rápida. Estou atrasado para um cliente. Os ombros de Betty caíram. Ela pegou uma caneca e um menu. Já vem, senhor. É Chad. Ele estalou. Ela serviu o café dele. Ao se virar, Chad notou Ed parado no balcão. Você de novo? Chad zombou, examinando Ed de cima a baixo. O quê? Você é o novo faxineiro ou está permanentemente preso a esse balcão? Ainda tentando tomar aquele café da manhã de 2 ovos de terça-feira. Bethany, que estava se afastando, parou. Deixa eu em paz, Chad, ela disse, sua voz tremendo com a fúria reprimida do dia inteiro. Não estou com humor, não hoje. Briguenta, Chad zombou. Qual é o problema? Namorado vagabundo te dando problemas? Ele olhou para Ed novamente. Sabe, amigo, é muito triste parasitar uma garota trabalhadora como esta. Por que você não vai para um abrigo ou algo assim? Pare de feder o lugar. Era isso. Este era o momento. Ed a tinha visto defender-se deste homem quando ela estava apenas cansada. Agora, ele estava prestes a ver o que ela faria quando estivesse quebrada. Bethany girou. Ela caminhou não para a mesa de Chad, mas para a porta da frente. Ela a destrancou e a abriu completamente. O ar frio de outubro entrou. Saia, ela disse. Chad olhou. O que você me disse? Eu disse, saia. Ela repetiu, sua voz ressoando com absoluta autoridade final. Estamos fechados para você permanentemente. Você insultou nossos clientes. Você me insultou. E você é um ser humano miserável. Não queremos seu dinheiro. Vá embora. Você não pode me expulsar. Chad gaguejou, levantando-se. Sou um cliente pagante. Vou tirar seu emprego. Vou falar com Mitch. Mitch! Bethany gritou sem tirar os olhos de Chad. Mitch saiu tropeçando do escritório dos fundos, os olhos injetados. O quê? O que foi? Estou recusando o serviço a este homem, disse Bethany, apontando para Chad. Ele está assediando outro cliente e a mim. Quero que ele vá embora. Você me apoia? Mitch olhou para Chad, que estava inchado de indignação. Ele olhou para Bethany, que estava parada como uma estátua, a mão na porta. Ele olhou para Ed, o homem calado que havia sido alvo do abuso. Mitch caminhou até o balcão, pegou o telefone e começou a discar. Sim, eu a apoio. Senhor, você pode sair sozinho ou pode explicar à polícia. Sua escolha. O rosto de Chad foi de vermelho a branco. Ele era um valentão e seu blefe havia sido desmascarado. Isso é ridículo. Este lugar é uma porcaria de qualquer maneira. Você terá notícias do meu advogado. Ótimo, disse Bethany. Diga a ele para enviar as cartas rapidamente. Este lixo pode não estar aqui na próxima semana. Graças a pessoas que pensam que são donas do mundo. Chad pegou o casaco, jogou $2 na mesa pelo café que não havia bebido e saiu furioso, empurrando Bethany. Ela bateu a porta atrás dele e a trancou. Virou a placa de aberto para fechado, embora fossem apenas 3 horas da tarde.
A lanchonete ficou silenciosa novamente. Bethany, disse Mitch, parecendo atordoado. Você não deveria ter feito isso. Eu deveria ter feito, ela disse, sua voz tremendo. Se vamos cair, Mitch, vamos cair com alguma dignidade. Não seremos o saco de pancadas de alguns idiotas ricos. Não enquanto eu estiver aqui. Ela encostou-se à porta, a adrenalina finalmente a deixando. Ela deslizou pela parede e sentou-se no chão, enterrando o rosto nas mãos. Oh, Deus, Mitch. Acho que acabei de nos custar um cliente. Mitch apenas se aproximou e sentou-se no chão ao lado dela. Está tudo bem, garota. Tá tudo bem. Ele era um idiota de qualquer maneira. Ed os observou, este dono quebrado e sua garçonete com coração de leão sentados no chão de sua lanchonete condenada. Ele havia visto sua gentileza. Ele havia visto sua fúria. Ele havia visto sua dignidade. Ele já havia visto o suficiente. Ele caminhou até a porta. Bethany ergueu os olhos, o rosto manchado de lágrimas. Obrigado por isso, disse Ed, sua voz rouca. Nós cuidamos dos nossos, Ed, ela sussurrou. Sim, vocês cuidam. Ele destrancou a porta e saiu. Ele não voltou para o albergue. Ele caminhou 3 quarteirões, virou uma esquina e viu um sedã preto em marcha lenta. Ele o estava esperando 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante toda essa semana. Ele bateu na janela. Seu segurança, Robert, um homem que nunca o tinha visto naquele estado antes, olhou chocado. Sr. Garrick. Ed abriu a porta traseira e deslizou para dentro. O cheiro de couro rico e ar higienizado foi um choque. Leve-me para casa, Robert, disse Edward, e ligue para Lawrence Bishop agora. Na manhã seguinte, o céu estava de um cinza chapado e implacável. Eram 10 da manhã. Dentro da lanchonete Blue Plate, o clima era fúnebre. Mitch e Bethany estavam lá. Sal estava na cozinha, mas não estava cozinhando. Não havia clientes. Mitch havia trancado a porta. Eles estavam esperando o prazo de 48 horas expirar. Estavam esperando o fim. Liguei para o Sentinel, disse Bethany, tomando um café frio. Disseram que iriam investigar, o que significa que não vão. Liguei para meu primo, o advogado, disse Mitch. Ele disse, estamos ferrados de verdade. Essa é uma citação direta. Uma batida seca e autoritária ecoou na porta de vidro. É ele de novo, Mitch sussurrou, o rosto pálido. Bethany se levantou, a mandíbula travada. Deixe-o entrar, nós o enfrentaremos. Mitch se aproximou e destrancou a porta. Martin Henderson entrou, com um sorriso presunçoso e satisfeito no rosto. Ele segurava sua pasta de couro. Bom dia. Vejo que vocês decidiram ser sensatos. Tenho os papéis de rescisão bem aqui. 5.000, conforme prometido. Assinem aqui e teremos suas coisas removidas até... Não vamos assinar, disse Bethany. O sorriso de Henderson desapareceu. Com licença, já passamos por isso. A execução hipotecária foi arquivada. Acabou. Isso é apenas uma cortesia também. Tem certeza disso? Uma nova voz disse. Henderson girou. Parado na porta onde Henderson acabara de estar, havia um homem. Ele estava ladeado por outros 2 homens em ternos escuros e severos, e uma mulher segurando uma pasta. Este novo homem era alto, imponente, e vestia um terno sob medida azul marinho, que provavelmente custava $20.000. Seu cabelo estava perfeitamente penteado, seu queixo bem barbeado, e seus olhos... A respiração de Beth engasgou em sua garganta. Ela conhecia aqueles olhos. Mitch olhou. Ed? Aquele homem era Ed, mas não era. Ele era uma pessoa completamente diferente. A tristeza desgastada e abatida havia desaparecido, substituída por uma aura de poder absoluto e aterrorizante. O rosto de Henderson, no entanto, foi de presunçoso a confuso a um terror branco como osso em um lapso de 3 segundos. Ele parecia ter visto um fantasma. Sr. Garrick, Henderson gaguejou, sua pasta escorregando de sua mão e batendo no chão com um baque surdo. Senhor, eu não tinha ideia. O que o senhor está fazendo aqui?
Edward Garrick o ignorou. Ele olhou além dele, seu olhar se fixando em Bethany. Bethany, Mitch, minhas desculpas por esta interrupção, disse Edward. Sua voz era a mesma, mas inteiramente diferente. Era suave, educada e ressonava com autoridade. Sr. Garrick, disse Bethany, sua mente completamente incapaz de conectar as duas imagens. Eu não entendo. Você é Ed. Você é o homem com os dois ovos estrelados, Edward terminou. Um pequeno sorriso sombrio tocando seus lábios. Sim, eu era. E devo dizer, Sal, eles estavam excelentes. Sal, espiando da cozinha, apenas assentiu mudo. Senhor, eu posso explicar. Henderson guinchou, lutando para pegar seus papéis. Isto é apenas uma aquisição padrão, uma propriedade menor no novo bloco de desenvolvimento. É apenas negócio. Edward finalmente voltou seu olhar frio e poderoso para Henderson. Apenas negócio, Martin. É assim que você chama ameaçar um homem em sua própria loja? Insultar sua equipe, oferecendo-lhe $5.000 por uma propriedade que você e eu sabemos ser o pilar de todo o quarteirão. Senhor, eu estava apenas seguindo a diretriz do escritório do Sr. Bishop. Adquirir a todo custo. Manter os custos baixos. Essa foi a instrução. Henderson estava suando agora, seu verniz polido rachando. A instrução do Sr. Bishop não incluía, garanto, ser um vilão de desenho animado, disse Edward secamente. Você disse ao Sr. Turner que este lugar era uma relíquia que precisava morrer. Você chamou a senhorita Price de querida e garotinha. Você representou minha empresa, meu nome, com um nível de truculência que considero chocante. Senhor, Martin, Edward disse, interrompendo-o. Você está demitido. Foi tão simples, tão rápido. Você não pode, eu posso. Acabei de fazer. Os dois homens atrás de mim são da segurança. Eles o escoltarão de volta ao seu escritório. Você fará as malas com seus itens pessoais. Sua rescisão será 0. Agora, entregue sua pasta para Janet. A mulher com a pasta deu um passo à frente. Henderson, parecendo completamente destruído, entregou a ela. Tire-o daqui, disse Edward. Os seguranças pegaram Henderson pelos cotovelos. Sr. Garrick, por favor, ele implorou. Minha carreira, meu... Eles o guiaram para fora da porta. A campainha tilintou e ele se foi. A lanchonete ficou em silêncio. Edward Garrick ficou no meio da sala. O homem bilionário na lanchonete de 5 centavos. Ele se virou para Mitch e Bethany, que estavam agarrados ao balcão em busca de apoio. Sr. Turner, senhorita Price, eu sou Edward Garrick. Eu sou o CEO e fundador da Garrick Global Holdings. E lamento profunda e verdadeiramente o que minha empresa fez. Ele caminhou até o balcão e tirou uma caneta do paletó. Pegou os papéis de execução hipotecária da pasta caída de Henderson e, com um único e ousado traço, escreveu anulado na primeira página. Ele assinou seu nome. E. Garrick. Isto acabou, ele disse, deslizando o papel para Mitch. A dívida está cancelada. A lanchonete Blue Plate é e permanecerá sua propriedade, livre e desimpedida. Mitch olhou para o papel. Ele olhou para Edward. Ele afundou em um banco, as pernas cedendo. Bethany apenas olhou para Edward, sua mente em disparada. O homem calado, o livro didático, a briga com Chad, sua pergunta. O que você faria se tivesse poder? Era você, ela sussurrou fracamente. Você estava o quê? Nos testando? Eu estava me testando, disse Edward, sua voz mais suave. Eu estava perdido. Minha empresa, minha vida, haviam se tornado estéreis, desconectadas. Disseram-me que eu não entendia o mundo real. Então, vim vê-lo. Não esperava. Não esperava encontrar isso. Não esperava encontrar você. Ele olhou para ela, seu olhar direto e cheio de profundo respeito. Sua gentileza com um homem que você pensou ser um vagabundo.
Sua defesa dele contra aquele valentão, Chad. Seu, seu caráter, Bethany. Quando você tinha todos os motivos para ser amarga, você foi gentil. Quando você estava enfrentando a ruína, você foi digna. Você, você me lembrou do que o valor realmente significa. A porta tilintou novamente. Um homem entrou correndo, parecendo frenético. Era Lawrence Bishop, o COO de Edward. Edward, graças a Deus, Robert me ligou. O que é isso? O que você está fazendo? Henderson está gritando no telefone. Você não pode simplesmente demiti-lo. Aquela execução hipotecária é vital para a... Lawrence parou. Ele viu a lanchonete. Ele viu Mitch. Ele viu Bethany. E ele viu o olhar no rosto de Edward. A aposta está cancelada, Lawrence, disse Edward. O quê? Mas você completou a semana, Lawrence disse confuso. Eu disse que está cancelada porque eu venci, disse Edward. Encontrei a única coisa em que nossa empresa de 80 bilhões de dólares está completamente falida: integridade. E quanto ao projeto de renovação urbana, ele está cancelado, com efeito imediato. Cancelado? Lawrence gritou. Edward, isso é um projeto de 9 dígitos. O conselho vai querer sua cabeça. Que eles tentem, disse Edward. Estou dissolvendo a divisão de renovação urbana. Não estamos mais no negócio de destruir comunidades. Estamos no negócio de construí-las. Ele se voltou para Bethany. O que me traz a minha oferta? Bethany olhou fixamente, sua cabeça girando. Uma oferta? Isso não é caridade, Edward disse rapidamente, levantando uma mão. Eu a vi estudando, Bethany. Finanças corporativas avançadas. Eu a vi fazer os cálculos de uma arrecadação de fundos em sua cabeça quando Mitch lhe contou sobre o empréstimo. Você é inteligente, você é forte, e você tem algo que toda a minha empresa carece, uma bússola moral. Ele deu um passo mais perto. Não estou cancelando o projeto, Lawrence, ele disse, olhando por cima do ombro para seu COO atordoado. Estou pivotando. Estou criando uma nova divisão na Garrick Global, a iniciativa Comunidade Garrick I. Seu propósito será encontrar pequenas empresas, pilares da comunidade como essa lanchonete, que estão sendo espremidas por empréstimos predatórios ou expansão corporativa e salvá-las. Forneceremos microcréditos, apoio empresarial e proteção legal. Não as compraremos. Investiremos nelas. Ele voltou sua atenção total para Bethany. Preciso de alguém para gerenciá-la. Alguém que entenda como é estar do outro lado do balcão. Alguém que saiba a diferença entre uma relíquia e um lar. Eu quero você, senhorita Price. Quero que você seja a chefe desta divisão. Os joelhos de Betty fraquejaram. Eu dirigir uma divisão? Eu sou uma garçonete. Você é a mente mais afiada que conheci este ano, disse Edward. E você é a única pessoa em quem confio para não transformar isso em outro centro de lucro sem alma. O trabalho vem com um salário, claro, um significativo. Também pagaremos pela conclusão total do seu diploma. E ele fez uma pausa, sua voz suavizando. Eu ouvi sua ligação sobre sua mãe. O primeiro ato da iniciativa será assumir os cuidados médicos dela. Tudo. Considere-o coberto. Isso não é um presente, Bethany. É um investimento em nossa mais valiosa nova executiva. Você o mereceu. Lágrimas escorriam pelo rosto de Beth. Não lágrimas de tristeza ou medo. Lágrimas de puro e atordoante alívio. Sim, ela sussurrou. Sim, claro. Sim. Bom, Edward sorriu. Janet, ele disse à sua assistente, pegue as informações da senhorita Price. Começaremos a papelada. Justo então, como se o universo tivesse um senso de timing cômico, a campainha tocou. Todos se viraram. Era Chad. Ele entrou furioso, o rosto uma máscara de fúria autojusta. Eu sabia! Ele gritou, apontando o dedo para Bethany. Mitch, acabei de falar com meu advogado. Você não pode me recusar o serviço.
Vou abrir um processo contra este lixo inteiro por... Sua voz morreu. Ele viu os homens de terno. Ele viu Lawrence Bishop. E ele viu Ed, o vagabundo, agora vestindo um terno de $20.000, olhando para ele com a fria indiferença de um deus. Chad, Edward disse, sua voz perigosamente agradável. Que surpresa. Por favor, entre. Chad congelou. Eu... Quem... O quê? Você trabalha para a Precision Sales, não trabalha? Edward perguntou. Sim, sou o associado principal deles. Era, Edward corrigiu. A Precision Sales tem um contrato anual de $50 milhões para fornecer equipamentos de escritório para todo o portfólio da Garrick Global na América do Norte. Um contrato que, há cerca de 30 segundos, está sob revisão completa e imediata. A cabeça de Lawrence Bishop se ergueu. Edward, não podemos. Os preços deles estão fixados. Podemos, Edward disse. Não vou ter minha empresa associada a qualquer firma que empregue valentões. Chad, você veio aqui repetidamente e assediou um homem que você acreditava ser pobre e indefeso. Você insultou uma mulher que estava apenas tentando fazer seu trabalho. Seu comportamento foi, para usar sua própria palavra, patético. Você pode dizer ao seu chefe que Edward Garrick retirou o contrato pessoalmente. Você pode querer atualizar seu currículo. O rosto de Chad era uma máscara grotesca de horror. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele apenas se virou e tropeçou para fora da porta, um homem quebrado. O karma foi instantâneo. Foi total. Edward voltou-se para empalá-la. Ele olhou para Mitch, que agora segurava o papel marcado como anulado, como um bilhete de loteria premiado. Mitch, sua lanchonete precisa de reforma, disse Edward. Os bancos estão rasgados, o letreiro está piscando. O segundo ato da minha nova divisão será financiar uma reforma completa da Blue Plate, de cima a baixo. O que você precisar, sem amarras, sem empréstimo. Considere um pagamento retroativo pela educação que todos vocês me deram. Mitch apenas assentiu, as lágrimas fluindo livremente. Obrigado, Sr. Garrick. Obrigado. Meses depois, a lanchonete Blue Plate estava impecável. Tinha novos bancos de vinil no mesmo azul clássico, um novo letreiro de neon que não piscava e um piso polido, mas o charme era o mesmo. Sal ainda estava na cozinha. Mitch estava no caixa rindo. O Sr. Peters estava em seu banco de sempre. A campainha tilintou. Edward Garrick entrou vestindo um suéter casual, não um terno. Boa tarde, Edward. Mitch sorriu. Mitch. Edward assentiu. Ele deslizou para seu antigo banco. Um momento depois, Bethany se aproximou. Ela estava vestida com um blazer elegante e jeans escuros, segurando um tablet. Ela parecia transformada, confiante, descansada e vibrante. Você está atrasado para nossa reunião. Ela disse, um sorriso divertido nos lábios. Eu sei, disse Edward. Estava revisando as consequências das vendas de precisão. Suas ações caíram 30%. Eles demitiram Chad. Bom, disse Bethany. Ela se sentou em frente a ele, abrindo seu tablet. Agora, sobre o projeto comunitário no distrito de armazéns. Identifiquei 3 empresas, assim como esta, que estão sendo pressionadas pelo novo grupo de renovação urbana daquele lado da cidade. Você está gostando disso, ele observou. Sou boa nisso, ela corrigiu. A nova médica da mamãe é incrível, aliás. Obrigada. Fico feliz. Houve um silêncio de trabalho confortável. Finalmente, Bethany ergueu os olhos do tablet. Posso trazer algo para você? Edward Garrick olhou para sua nova colega, sua parceira nesta nova empreitada. Ele olhou para a lanchonete que quase havia destruído e que, em vez disso, havia salvo. Ele sorriu. Sabe, ele disse, vou querer 2 ovos estrelados e um café preto. O sorriso de Beth se alargou. Ela nem anotou. Já vem. O que acabamos de ver não foi apenas sobre um homem rico aprendendo uma lição.
Foi sobre o incrível e silencioso poder da dignidade. Bethany não sabia que um bilionário estava observando. Ela defendeu Ed porque era a coisa certa a fazer. Ela enfrentou aquele valentão Chad e o abutre corporativo Henderson, não porque achasse que venceria, mas porque sua integridade não estava à venda. Esta história nos mostra que o caráter não é quem você é quando o chefe está observando. É quem você é quando você pensa que ninguém está. O verdadeiro valor não está em uma conta bancária. Está em como você trata a pessoa que não pode fazer nada por você. O que você achou da coragem de Beth? Você já viu alguém defender um estranho assim? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique no botão curtir, compartilhe com alguém que precise vê-la e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias da vida real que o inspirarão. Obrigado por assistir.